Olá, seja bem-vindo aqui no canal Manual Aplicado de Excel. Eu sou Solange Prado, estudante de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu vou ensinar todas as funções da ferramenta Colar Especial no Excel. Se você acabou de chegar, esse canal foi criado com o objetivo de fornecer gratuitamente um curso completo de Excel, desde o básico até o avançado. Então, se você quer aprender tudo sobre Excel, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. O tema de hoje é sobre colar especial, uma das funções que eu mais utilizo no meu dia a dia. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de trabalhar com grande volume de informações e construir as suas próprias planilhas. Um aviso importante! Aqui na descrição do vídeo tem o link para a planilha que eu vou utilizar agora na aula, então você já pode clicar, fazer o download gratuito e utilizar a planilha junto comigo. E assim você já vai praticando ao mesmo tempo que você aprende. Bom, a aula de hoje ela é uma aula longa, nós vamos passar por todos os tópicos de colar especial. No total são 16 tópicos, e como a aula é longa, eu vou deixar aqui na descrição os tópicos com o tempo do vídeo em que eu começo a falar de cada um. Assim, você pode pular para o tópico que mais te interessa, mas eu recomendo que você assista a aula inteira, porque sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. Eu mesma, que uso o colar especial há mais de 3 anos, todos os dias, aprendi algumas coisas que eu pensei, nossa, minha vida teria sido mais fácil nesses 3 anos se eu já soubesse dessas funções. Então, fica comigo aqui a aula toda, baixa a sua planilha se você ainda não baixou pra gente fazer junto. E o colar especial, ele fica aqui, nessa setinha aqui embaixo do menu colar. Para você acessar, você pode ver que não tem como clicar. Se a gente clica, não acontece nada. Para você poder clicar, você precisa ter copiado alguma coisa. Para você copiar, você seleciona a célula, clica com o botão direito e seleciona copiar. Ou você vem aqui nessas duas folhinhas, ou então você aperta os atalhos no teclado, que é a tecla Ctrl e C ao mesmo tempo. Aí quando você copia, ele vai ficar tracejado e aí habilita o menu colar. Aqui, clicando na setinha, a gente vai ter essas opções e vai ter o colar especial. Hoje nós vamos passar por todas as opções aqui desse menu e por mais algumas opções desse daqui, para garantir que você vai saber usar todas as funções que estão aqui. O primeiro item é o mais fácil de todos, que é o colar tudo. O colar tudo, ele vai colar as fórmulas, os valores e a formatação da célula. Ou seja, ele é exatamente o colar tradicional que a gente usa, que leva todas as informações que estão naquela célula. Vamos selecionar aqui esse pedido de compras que eu montei. Aí você copia, vem na célula onde você quer colar, seleciona o menu colar especial, colar tudo. Okay. Como você pode ver, veio toda a formatação. Então aqui, onde tem fórmula, veio fórmula, a letra veio igual, o tamanho igual, tudo igual. O próximo item é o colar formatos. Então, tá pequenininho, a gente não vai usar as informações que estão na planilha, tá? A gente só vai utilizar como uma forma de demonstrar essa ferramenta, então não tem problema. Aqui a gente tem uma planilha de gastos mensais por fornecedor, que está formatada, bonitinha. Aqui embaixo, a gente tem uma outra planilha de gastos mensais por produto. E aí, aqui ela ainda não... ela tá preenchida de branco ainda a letra. Como você pode ver, a letra tá bem grande, tá difícil de ler, os números estão em branco, tem letra em vermelho, tem letra em preto. E agora? Você vai arrumar coisa por coisa quando você encontra uma planilha assim que não tá num formato que é muito amigável? Se você tiver outra planilha que tem o formato que você prefere, você pode usar colar formatos. Então, para isso, você vai selecionar, copiar, eu vou selecionar a primeira célula e venho no colar formatos, aqui, e dou um OK.
E aí você pode ver que ele trouxe exatamente a mesma formatação. Aqui tem a primeira planilha que a gente usou como base, que tem os fornecedores e os preços. E aqui embaixo a gente vai ter os produtos e os valores. E agora eles estão com o mesmo formato. Agora dá para analisar. Como vocês podem ver, aqui ficou uma coluna sem valor nenhum. Por quê? A planilha de baixo a gente só tinha 3 colunas. E eu copiei o formato de 4 colunas. Então, ele trouxe para cá o formato da 4ª coluna. O que você faz quando você tem uma planilha que não tem exatamente o mesmo número de colunas? Você pode voltar, demonstrar. Voltei. Então, o que você faz se você tivesse uma planilha bem grande e só essa pequenininha aqui com o formato que você prefere? Você pode selecionar só o número de colunas que você precisa. No caso, eu vou copiar também esse cabeçalho em preto. Aí você vem em copiar, vem aqui em cima e colar formatos. Aí você vai falar, nossa, não deu certo, só foi a primeira linha. Agora você pega a primeira linha, copia, seleciona todo o restante da sua tabela e aí sim você vai e cola o formato nela inteira. Então, mesmo se você tiver uma planilha que é menor, você pode usar essa fórmula para ajustar, deixa a primeira linha da sua planilha com o formato que você quer, ela inteira, e aí depois você aplica para o restante das linhas. Então, assim, você consegue otimizar o tempo que você gastaria formatando a planilha inteira. Deixa eu aplicar aqui o formato. E agora sim, o mesmo resultado de antes. Então, você consegue levar o formato de uma planilha para outra planilha inteira, se você precisar. E isso te economiza muito tempo. Agora vamos para o colar fórmulas. Como o nome já diz, o colar fórmulas ele serve para você pegar a fórmula que está em um lugar e levar para o outro. Ele só vai levar a fórmula, ele não vai levar a formatação, tamanho da letra, cor da letra, formatação do número, nada. Ela vai levar a fórmula só. E para que isso serve? Se você tem planilhas que têm uma formatação diferente, que precisam ter uma formatação diferente, seja para você fazer um trabalho da faculdade ou para entregar alguma planilha no seu trabalho e elas precisam ser diferentes, você pode usar o colar fórmulas quando precisar transferir as fórmulas de uma planilha para outra. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 pedidos de compra. O primeiro é da panificação e bolos José e o segundo do melhor sabor refeições. Aqui eu quero passar essas fórmulas que calculam o valor total lá para a minha planilha sabor e refeições. Então vamos selecionar todas as fórmulas que eu quero copiar, copio, vem aqui na célula onde a gente vai colar, pode selecionar a primeira célula que vai aplicar para todas, venho colar, colar especial, colar fórmulas e clique no OK. E aqui ele já trouxe as fórmulas e ele fez o cálculo, então você pode ver que o valor é o valor total dessa planilha, não da outra, ele calculou sozinho. O que é importante você prestar atenção quando você for usar o colar fórmulas? Ou quando você for arrastar qualquer fórmula de um lugar para outro? Você precisa olhar a fórmula e ver o que ela faz.
Nesse caso, ela multiplica as duas células que vêm antes dela. Ou seja, e as células não estão travadas. Se elas estivessem travadas, elas estariam com o cifrão, tá? Nesse caso, elas não estão travadas. O que isso quer dizer? Se eu mover essa fórmula daqui para cá, a regra continua a mesma. Ela vai multiplicar as duas que vêm antes dela. E agora, e se eu travar essa célula? Vamos travar as duas células? Aqui e aqui. E vamos fazer de novo. Eu vou fazer só com esse aqui, que é o 12, tá bom? Copiei, seleciona a célula onde a gente vai colar, colar especial, fórmulas, ok. Tá vendo que aqui tá 12 e veio igual? Por quê? Porque ele trouxe exatamente aquela fórmula. Se aqui a célula estava travada, a célula travada quer dizer que você pode mexer a fórmula para onde você quiser, que ela vai continuar sendo sobre essas duas células, especificamente. Então, quando você for utilizar o colar fórmulas, você precisa se atentar a isso, se você tem células que estão travadas ou não. Então, esse é algo muito importante de prestar atenção no colar fórmulas. Agora, vamos para o colar valores. O que nós temos aqui? Então, aqui. Nós temos, no colar valores, ele é o contrário do colar fórmulas. Na fórmula, quando você cola a fórmula, ela não liga para os valores que estão naquela célula, ela vai copiar a fórmula. No caso dos valores, ele é útil quando você quer copiar só o valor que está lá. Pode ser uma célula com fórmula, que é o nosso exemplo de agora. Pode ser uma célula que não tem fórmula, mas que está numa formatação diferente. Com o colar valores, ele vai levar só o valor que está lá, seja um número ou uma frase. Bom, temos aqui uma planilha de gastos mensais. Deixa eu colocar numa letra mais diferente para ficar mais evidente para vocês a diferença. Nossa Senhora. Eu vou deixar assim só para vocês verem que vai ficar bem diferente quando a gente colar o valor. Então, agora tá claro que são fontes diferentes aqui. O que é isso? Aqui do lado esquerdo, nós temos um pedido de conta. E à direita, nós temos uma planilha de gastos mensais por fornecedor. Então, se você quer levar a informação de um lugar para o outro, e eles têm formatos diferentes. Vamos lá, vamos primeiro levar o nome do fornecedor. Então, copia o nome do fornecedor. Seleciona aqui o campo onde você vai colar. Tem colar especial. Valores. E aí, ele já vem com o formato que tá nessa planilha. Vamos fazer o mesmo para o valor total que tá aqui, para o 73. Vocês estão vendo que é uma fórmula? Se olhar aqui na barra de fórmulas, ele tá somando todos. Mas a gente vai levar só o valor. Então, copia, traz aqui pro local onde a gente vai colar. Colar especial. Valores. E aí ele trouxe o valor que é de 73. Se você olhar aqui na barra de fórmulas, não tem uma fórmula, veio só o valor mesmo. E aqui seria de janeiro. Vamos lá. E esse é o colar valores. Ele é muito útil quando você tem, por exemplo, o que eu gosto de usar é quando eu tenho uma planilha muito grande, que a gente precisa de fórmulas, muitas fórmulas, e a planilha começa a ficar pesada. Se você começar a usar quase todas as linhas do Excel com fórmula, vai começar a ficar difícil de trabalhar. Então, geralmente, eu aplico a fórmula, chego no valor que eu quero, revisei, tá certa a fórmula, deu certo o valor que eu quero lá, encontrei as informações que eu buscava.
seleciono tudo e eu copio e colo o valor. E aí deixa de ter essas fórmulas e aí a minha planilha vai ficar muito mais leve e mais fácil de trabalhar. No caso, se você não quiser perder as fórmulas, o que você pode fazer é abrir outra planilha de Excel, selecionar toda essa planilha que fica pesada e colar em outra só o valor. Assim você não perde a sua planilha que tem os cálculos, mas para você trabalhar os dados fica mais fácil com uma planilha mais leve. E agora a gente já aprendeu a colar formato, a colar valor e a colar fórmula. Agora a gente tem a junção dessas funções. O item 5 é o colar fórmulas e formato de números. Eu deixei igual para ficar mais fácil de explicar. Aqui, como vocês podem ver, aqui na coluna M, eu deixei com formato de porcentagem. Então, se eu for escrever, tem ó, 90%. Então, aqui tem 90%, 10, 5. E agora? Eu quero calcular aqui o valor total, mas tá em porcentagem. Eu não quero ficar ajustando, eu quero já trazer uma fórmula que quando ela calcula já vai sair no formato de moeda. Vamos copiar aqui os valores que eu quero. Vem onde você quer colar, vem no menu colar especial, e aqui ó, fórmulas e formato de número. E aí ele já vai trazer, ele troca de porcentagem já para o formato do número de onde você copiou. E embaixo nós temos o valores e formatação da célula. Então, ó, para vocês verem que tá mesmo em porcentagem, eu vou copiar aqui de cima, ó, vocês podem ver que está com fórmula e com formato, mas eu quero só o valor e a formatação. Então, vou copiar, seleciona onde você quer colar, vem no colar especial, valores e formatos de número. E aí ele já traz em valor monetário, agora sem a fórmula. Só essas funções já vão te ajudar muito no seu dia a dia. Agora a gente vai para a próxima etapa. E aqui nós temos o colar e comentários. Se você costuma revisar planilhas, ou você tem planilhas para o seu uso pessoal que você gosta de adicionar comentários para não esquecer alguma coisa, como um lembrete, e você não quer ficar utilizando, ter que fazer cada comentário um por vez, você pode colar os comentários em todas as células que forem aplicáveis. No caso, eu coloquei aqui um comentário de exemplo. Eu quero aplicar esse comentário para todos os itens. Como a gente faz? Copia, seleciona tudo, vem em colar comentários. E agora nós temos o mesmo comentário em todas. Ele não colou mais nada, os valores continuam ali, a formatação continua a mesma, só o comentário que ele cola. Próximo item é o colar validação. O que é a validação? A validação é esta ferramenta aqui, validação de dados. A gente vai ter uma aula específica sobre validação de dados, então se te interessa saber sobre validação e você não está inscrito no canal, já se inscreve porque teremos essa aula. Então vamos para o colar validação. No caso, um dos tipos de validação de dados mais comum é o de lista, que é o que nós temos aqui. Então nós temos, hoje está calor? Sim ou não? Você pode escolher qual é a sua resposta. E eu quero levar esse sim ou não, essa lista, aqui para baixo, para a pergunta, você está gostando da aula?
E como que eu faço isso? Eu seleciono, copio, venho aqui na célula onde eu quero colar, vou no colar especial e vou no colar validação. Pronto, agora nós temos um menu. Como você pode ver, ele não trouxe em vermelho, ele não mudou o formato de nada, ele só trouxe a regra da validação. Então, quando a gente clica aqui, tem o sim ou não. Vamos deixar no sim, né? Se você não está gostando da aula, deixa o seu comentário, responde lá o nosso questionário no final da aula, clica no link para a gente poder trazer aulas que vão trazer um conteúdo de maior relevância para você. E esse foi o colar validação. Ele vai colar só as regras de validação de dados. O próximo item é o todos os formatos condicionais de mesclagem. O que é isso? Formatos condicionais é quando a célula tem uma regra de formatação condicional, que pode ser várias diferentes aqui. A gente vai ter aula disso. Tá? Então, de novo, se inscreva no canal. Aqui a regra é, se for sim, fica vermelho. Se for não, fica azul. Como você pode ver, não tem um menu aqui. O menu ele aparece, quando você seleciona a célula, aparece essa setinha para você escolher. Aqui não tem menu, é só uma regra que ele muda a formatação da célula, dependendo do que tiver escrito nela. E como que eu faço para colar isso para outra célula? Copia, seleciona essa outra célula, vamos lá no colar especial, e é esta opção aqui, colar todos os formatos condicionais de mesclagem. Você dá um OK e ele vai trazer a mesma regra. Então, se eu escrever sim, ele muda de cor. E é assim que você também pode aplicar a formatação condicional para uma célula e copiar e colar para todas. Ou se você já tiver a formatação condicional em alguma planilha ou numa parte da planilha, você também pode levar essa mesma formatação condicional para outra célula sem ter que toda hora refazer a regra de formatação condicional. Aqui, então, temos a largura da coluna. Ele não cola nenhum valor, nenhum formato, nada, ele só ajusta a largura da coluna. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Deixa eu diminuir, se você está acompanhando a gente com a planilha de Excel junto, faz isso também, diminui aqui a largura das colunas. Eu mexi na coluna H, I, J, K e L. Seleciona todas as colunas, não precisa ser selecionar várias linhas, tá? Porque ele vai mexer só na largura da coluna, então não tem por que você pegar a tabela inteira. Copia, vem aonde você quer ajustar, vem colar especial, e aqui, larguras da coluna. E aí você vai ver, deixa até eu arrastar aqui pra baixo para vocês poderem ver. Então, OK. E pronto. Agora as colunas estão exatamente na mesma largura que essas daqui. O próximo item, ele é um dos que eu mais uso no meu dia a dia. É o colar operações. O que ele faz? Você consegue fazer operações de divisão, multiplicação, subtração e soma através da ferramenta colar. Nesse caso, não vai ficar a fórmula lá, ele vai transformar aquele número através da operação que você escolheu. Então, eu uso muito para fazer mudança de valores em reais para reais mil, por exemplo. No caso aqui, eu tenho uma tabela de produtos e o peso. Só que eu tô com peso em miligramas e os ovos são em unidades. Aí, o que eu quero? Eu quero colocar em quilos, porque fica muito mais fácil de analisar os dados. Então, como que a gente vai fazer? Os ovos eu vou transferir para cá, o tradicional copiar e colar.
para deixar 200 unidades mesmo. Todos os outros eu quero colocar em quilogramas. Beleza. Como que eu faço essa operação? Eu poderia aplicar ela direto aqui sobre eles, tá? Mas para não perder o histórico da tabela, eu gosto de copiar para outra coluna para poder fazer o ajuste. Então, vamos lá. Primeiro, eu copio normal, aqui, copio e colo. Aí, o que eu faço? Eu gosto de já deixar formatado, tá bom? Então, é isso que eu gosto de fazer, para não ter depois que formatar toda a planilha. Vamos lá, gente. Copia, seleciona todos os valores que a gente quer dividir, vem no colar especial. No caso, a gente vai utilizar a divisão. Dá um ok. E pronto. Como você pode ver, ó, não ficou fórmula aqui. Ele faz a divisão e cola o valor. Então, isso ajuda, quando é algo simples, né? Você já consegue aplicar o cálculo dessa forma e não deixar a sua planilha tão pesada, que é o que aconteceria se você tivesse uma planilha muito grande e fosse utilizar uma fórmula mesmo para todos os valores, ela ia começar a ficar pesada. Desse jeito, você consegue fazer um cálculo sem deixar a planilha pesada. Transpor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma planilha que você tem e ele vai virar essa planilha. Então, aqui, quando a gente transpor, esses valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles vão virar o cabeçalho. E aí vai ficar com um fornecedor por coluna. Para que isso serve? Às vezes você tem os dados organizados de uma forma e você quer ver, mas se eu mudar a visualização desses dados, talvez eu tenha um novo insight. A forma de organizar pode te trazer novas informações sobre aqueles dados. Então, vamos lá. Então, vamos virar essa tabela. Aqui, eu não vou pegar o mês. Vamos deixar assim. Copia. Vem aqui embaixo. Eu vou transpor pra cá. Vai lá no colar especial. E aí você vai transpor. Então, vamos lá. E pronto, agora os dados giraram. Agora nós temos o número do fornecedor, um em cada coluna, o fornecedor por coluna, os valores e o mês. Ou seja, ele é uma forma rápida de você pegar os dados que estão assim e virar. E a mesma coisa, se você quiser pegar essa planilha e transpor e voltar ela, você pode também. Então, colar todos usando o tema da origem. Essa é uma função que eu acho que você vai usar muito pouco, mas que vale a pena explicar para você já ficar sabendo o que ela faz. Ela é basicamente o colar tudo com uma diferença. Então, o que ela vai colar? Ela vai colar tudo, todos os valores que estão lá, o formato, tudo. Mas eu deixei aqui separado, porque senão ia ficar diferente. Então, aqui nós temos uma tabela. Aqui em layout da página, os temas são isso aqui. O que são os temas? Eles vão definir, deixa eu colocar pra cá pra vocês verem. Bom, agora vocês fiquem olhando aqui a planilha conforme eu mudo o tema. Ele tá no tema Office. Aí se eu escolho o facetado, ó, tá vendo que ele troca algumas coisas? Ele vai trocar a letra, vai trocar a cor. Eu não mudei a cor no menu, lá na página inicial, e alterei a cor do cabeçalho. Mas aquela cor que eu tinha selecionado, ela varia dependendo de um tema para o outro. Então, o que é o colar tudo? O colar tudo, ele vai pegar... Deixa eu deixar aqui. Aí aqui eu tenho as coisas em preto
E o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa daqui pra lá. Só que eu quero levar esse tema dela. Eu quero que ela funcione nessa paleta de cores. Às vezes você tem uma planilha que você quer mexer na planilha e manter a mesma paleta de cores de outra. E você não quer ficar redefinindo tudo isso toda vez que você for usar. Então é para isso que serve o colar todos usando o tema da origem, tá? Então essa é uma função que você só vai usar se você tem o costume de usar essa ferramenta de temas aqui. Então, você vai copiar, vai onde você quer colar, vem aqui na página inicial, colar especial e colar todos usando o tema da origem. E aí ele trouxe exatamente a mesma paleta de cores. Bom, vamos lá. Colar vínculo. No colar vínculo, o que a gente faz geralmente quando a gente tem um dado que a gente usa várias vezes em várias planilhas dentro do mesmo arquivo? A gente simplesmente pega, faz um igual e puxa lá do dado que a gente quer. Porque se ele está vindo decorrente de algum cálculo, eu não quero ter que ficar atualizando na mão toda vez que mexer no cálculo. É mais fácil fazer esse igual, porque aí teve uma mudança, não foi 1,5 kg que eu comprei, foi 3. Aí ele vai atualizar e atualiza aqui já. Então, por isso que a gente usa muito esse igual à célula. Só que você pode fazer isso manualmente, você pode dar igual e usar o copiar e colar para tudo. Mas isso não é prático quando você tem, aqui a gente está na mesma tab, mas se você tem coisas em tabs diferentes, que aí você tem que ficar indo de uma para outra para fazer o igual, então você está aqui, aí você quer lá o preço do pão francês. Aí você tem que ficar indo para cá, selecionar. E esse pouquinho de tempo, quando junta a quantidade de vezes que você faz isso ao longo do dia, vira um tempo relevante. Então, o que é a coisa mais fácil de se fazer nessa situação? Seleciona todas as células que você quer fazer isso, de fazer o igual e levar para outro lugar. No caso, eu quero essas 3. Ctrl C. Vem aonde você quer colar. E esse não é no menu colar especial, é aqui, ó. Nesse desenhinho, colar vínculos. Dá um OK e pronto. Todos estão puxando de lá da origem. E é isso, e agora você pode já fazer essa fórmula de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido e que vai te economizar muito e otimizar o seu trabalho. Colar imagem, eu vou utilizar como exemplo aqui em cima, os dados de cima. Tá? Vamos supor que você está fazendo uma apresentação ou você quer levar esses dados para o Word ou para um e-mail, para algum outro lugar. Ou no Excel mesmo, mas você não quer deixar em tabela, você quer poder ajustar o tamanho, quer que fique mais maleável e não quer que ninguém mude aquele valor. Você pode transformar ele numa imagem. O que eu costumava fazer? Abria a ferramenta de print. Então eu ia lá, a ferramenta de captura de tela e recortava aqui assim e salvava, com uma imagem copiada e colada. Mas você pode fazer isso no Excel muito mais fácil e fica muito melhor. Você seleciona tudo, copia, deixa eu selecionar aqui embaixo a célula, senão ele vai colar em cima, para vocês verem ficar melhor. Colar imagem. Aí. Tá vendo? Igualzinho.
Só que agora ele é uma imagem, ó, eu mexo pra lá e pra cá. E se vocês forem ver, não tem fundo. Se você faz a ferramenta de captura, ele vai ter um fundo branco. Ou, ó, se eu passo, ele só copia o que tá escrito nas células e o formato, ó. Ele fica com o fundo vazado. Dá pra ver bem. Essa ferramenta colar imagem, ela te traz um resultado muito, muito bom. E chegamos ao fim, quase. Eu tenho algumas considerações para fazer. Deixa só eu copiar aqui, só para poder abrir o menu para mostrar para vocês. Bom, nós passamos por todos os itens. E o que eu preciso dizer para vocês? Você tá vendo? Eu não sei se dá para enxergar, porque tá muito clarinho. Para mim, pelo menos, tá bem claro. Aqui tem uma linha no colar, aí na operação tem outra linha, e aqui tem outra linha separando esse ignora branco e o transpor. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem opções diferentes. Então, não é para tudo que vai estar habilitado as outras opções, mas se você vai colar tudo, você pode escolher colar tudo e fazer uma multiplicação e transpor o valor. Então, ele vai juntar todas essas fórmulas e então você fica com uma possibilidade muito grande de opções de colar. Bom, e essas foram todas as funções. Já fiz as minhas considerações. Por fim, o último tópico dessa aula é o de atalhos. Como vocês foram vendo ao longo da aula, eu não utilizo no meu dia a dia esse botão de colar, nem o botão de copiar. Eu geralmente utilizo os atalhos do teclado. Com a prática, isso vai ficar muito mais fácil e otimiza a utilização do Excel, porque você não tem que parar e ir clicando. Você já pega e digita no teclado o comando que você quer. Eu deixei aqui, então, copiar, como a gente falou lá no começo, é o Ctrl C. Você aperta ao mesmo tempo o Ctrl C, você vai copiar. O colar, ele é o Ctrl V. E o colar especial, quando o Excel ele está em português, eu uso o Alt CVS, que você digita em forma sequencial, não é ao mesmo tempo. Se você olhar agora no meu Excel, eu já selecionei aqui uma célula copiada para poder abrir o menu. Então, se você aperta o Alt, ele vai abrir todos os atalhos do cabeçalho. Aí você aperta o C, que é o de página inicial, ele vai aparecer todas as letras que são os atalhos da página inicial. O V é aqui o de colar, você aperta o V. E aí ele abre o menu. No caso, o colar especial, para abrir aquela janela que a gente vai clicar, é o S. E aí nós temos aqui. Então, o que eu sugiro agora? Tarefa. Volta lá no início e refaz todos os exemplos que a gente fez utilizando os atalhos. Isso vai te trazer muito mais eficiência no seu dia a dia, na utilização com Excel, e vai te ajudar no futuro também na hora de... Se você não trabalha ainda, na hora que você começar a trabalhar, ou quando você tiver que trabalhar com planilhas muito grandes, isso vai te ajudar bastante no dia a dia. E é isso. Essa aula foi mais longa, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido coisas novas. Eu aprendi coisas novas quando eu estava pesquisando para essa aula. E se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. Não se esquece, a gente falou lá no início, aqui na descrição tem um link para uma pesquisa bem rápida para a gente saber se você gostou da aula, se você não gostou da aula. Isso vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo para você e também saber o impacto
desse curso, dessa iniciativa de fornecer um curso gratuito no YouTube. Então, isso é a única coisa que a gente te pede, é para trazer esse retorno para a gente, esse feedback, para a gente saber como que está indo o curso, o que você está pensando. Ao responder o questionário, vai ser disponibilizado para você um resumo dessa aula em PDF, com print do passo a passo de cada uma das funções, as explicações, para, se você tiver dúvida, ficar muito mais fácil de você consultar. Então, não se esquece, entra aqui embaixo no link da pesquisa, responde que você vai receber o seu resumo da aula. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima aula. Tchau!